Olá, minha gente, mais uma vez com vocês, o programa Eu e Você, com a participação especial do nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto e, claro, sentindo bastante a ausência do nosso deputado Gerson Berger, que logo estará de volta. Mas, minha gente, os assuntos da semana são muitos, assuntos locais, assuntos nacionais, e nós vamos falar especialmente do acidente ocorrido com a ciclovia da Niemeyer e todo um processo de trabalho que nós resolvemos assim abraçar por entendermos ser da maior importância. Também vamos falar, não é, Pedro, sobre a política nacional, aí as perspectivas do novo ministro da Fazenda, a participação agora parece que do PSDB, e se a presidente Dilma vai ser impedida ou quem sabe até renunciar, também se fala nisso, o que eu acho bastante difícil. Pois é, Pedro, mas, amigos telespectadores, nós nos surpreendemos sempre, eu nem sei se a expressão é correta, nos surpreendemos, porque a todo momento o que nós vemos são notícias desagradáveis, irresponsabilidades, pessoas que realmente não assumem compromissos, pessoas que estão apenas envolvidas com a ganância, com o objetivo de ganhar dinheiro. E também os nossos governantes, como sempre, os nossos administradores, deixando muito a desejar, porque quando se trata de dinheiro público, poucos se incomodam com seu uso, poucos se incomodam com a sua fiscalização, o que é um absurdo. Olha, eu acho que todos os políticos que realmente se propuseram a ser políticos, eles já deveriam entrar na vida pública pensando de uma única maneira: servir. Servir e servir sempre. E não é isso que, infelizmente, nós vemos. Veja, por exemplo, Pedro, o que aconteceu agora com a ciclovia da Niemeyer. Eu me envolvi bastante com este assunto, principalmente porque foi tão emocionante ver aquela mulher, aquela esposa, abraçando o marido, que poucas horas antes havia saído de casa e ainda deixou um bilhete dizendo: amo vocês. Então, me comoveu imensamente, como me comoveu o Gari comunitário, um trabalhador humilde e que perdeu a sua vida única e exclusivamente pela irresponsabilidade de uma empreiteira, sim, mas também do prefeito Eduardo Paes, que não teve o cuidado de mandar fiscalizar aquela obra. Sequer foi feito um estudo das ondas que ali acontecem no período de ressaca do mar, que tantas vezes têm trazido problemas, sim, a orla com muita frequência invadida pelas águas, e o que vimos foi o seguinte, o mais triste: 2 pessoas perderam a vida e o prefeito contratou uma empresa que pertence à família de um dos seus secretários, o secretário de turismo. Alguém diz: mas o importante é que seja uma empresa competente, que execute a obra bem executada, que não traga problemas, mas é no mínimo suspeito você contratar exatamente a empresa dos teus secretários. Nós entramos com uma ação junto ao Tribunal de Justiça, pedindo que aquela ciclovia seja demolida, porque ela tem que ser demolida, sim, que ela coloque em risco a vida do cidadão que por ali passa. 2 morreram, mas quantos ainda poderão ter o mesmo fim? Tem coisas muito graves, é uma obra com rachaduras, inclusive num dos seus pilares. Então nós entramos com essa ação junto ao Tribunal de Justiça e exigimos que os 45 milhões que a empresa recebeu sejam devolvidos, sim, ao erário público, que eles fiquem responsáveis pela demolição e, mais ainda, que os donos da empresa, da empreiteira e os engenheiros sejam responsabilizados por crime contra a vida, porque eles sabiam que aquele estudo tinha que ser feito e não foi feito. E mais ainda, Pedro, eu não sei se você acompanhou, e o amigo telespectador, a prefeitura não fiscalizou nada, o senhor prefeito não fiscalizou nada, e mais, ainda fez um contrato com a própria empreiteira para que ela fiscalizasse a sua própria obra.
É um absurdo. Nós fomos às ruas ouvir o que o nosso povo pensa sobre esta questão que tanto abalou a nossa cidade. O erro é dividido, é distribuído perfeitamente entre os construtores, porque o construtor ele tem que ter a expertise, tem que ter o conhecimento para levar a efeito com sucesso, com êxito que ele se propõe a fazer, e a prefeitura que foi incapaz de avaliar tudo isso. Lamentável. A parte da prefeitura seria a questão de licitação, né, de ter colocado isso no edital de licitação. E a construtora, na verdade, ela fez o que estava no edital, então deveria também ter algum tipo de perito que pudesse avaliar esse tipo de coisa, para não causar o dano que causou, né, e tanto sofrimento aí. A prefeitura devia fiscalizar, acompanhar a obra, e eu acho muito errado agora a postura que eles tiveram de não demolir a ciclovia, porque eu acho que ninguém vai ter confiança de passar naquela ciclovia de novo, e eu acho que eles deveriam devolver o dinheiro de onde o dinheiro saiu, que é nosso no caso. Bom, tá aí a opinião da nossa população, que nós sempre fazemos questão de ouvir, porque vocês, telespectadores, são as pessoas mais importantes para o nosso programa, e a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda. E se quiserem participar do nosso programa, acessem o site www.teresaberger.com. E eu queria dizer ainda o seguinte: na última quarta-feira, eu entreguei ao Procurador-Geral do município, ao Dr. Marfan Vieira, uma representação contra os donos da empreiteira e os engenheiros, e que eles sejam punidos por crime doloso. Mais ainda, que eu quero esclarecer aqui no programa: esta empreiteira, que pertence à família do secretário de Turismo, no governo do Eduardo Paes, ele aumentou em mais de 1000% o valor dos contratos em relação ao governo anterior, ou seja, ao prefeito anterior. Acho que é tudo uma vergonha, acho que as coisas não são apuradas, mas estejam certos, nós vamos fundo nesta questão e fazemos questão mesmo de lutar até o último minuto para que esta obra seja demolida e não possa fazer outras vítimas. Eu passo agora para o nosso amigo jornalista Pedro do Couto, para os seus comentários, porque eu tenho certeza que ele tem muito a falar sobre a ciclovia Niemeyer. Eu acho que você, Tereza, tem toda a razão em defender a tese da demolição da obra. Basta passar e ver. Dá uma impressão de fragilidade à construção, algo assim como se estivesse flutuando num espaço sem uma ancoragem efetiva que passasse a sensação de segurança, que, aliás, foi o que aconteceu. E as pessoas que morreram ali em consequência de omissões sucessivas do prefeito, de responsabilidade do consórcio construtor, e ainda por cima, isso que você citou, que o prefeito entregou a fiscalização da obra a uma das empresas que participaram da execução do projeto, da execução dela. Ninguém pode ser juiz e parte ao mesmo tempo. Tudo isso deságua na responsabilidade tanto das empresas quanto do prefeito Eduardo Paes. Não é possível que uma obra desse porte seja construída de forma tão vulnerável, tão frágil, tão comprometedora, e está até mesmo só suspeita de favorecimento a empresas de um dos seus secretários. E o prefeito, antes mesmo que fossem reveladas as deficiências com maior amplitude, que aconteceu na imprensa na quinta-feira, o prefeito tinha estabelecido, antes de concluídas as investigações que ele próprio determinou, tinha estabelecido punições para o consórcio construtor, menos para uma empresa que forma o consórcio. As outras duas, sim, menos essa, não se sabe por quê. O prefeito precisa responder, não vai responder. O prefeito, então, aplicou punições antes das conclusões do inquérito, que ele próprio instaurou. Ora, então ele já sabia de antemão das deficiências.
Ele quis dar uma satisfação à opinião pública e não quer demolir a obra por causa das Olimpíadas de 2016, que ele tem um projeto político de se apresentar bem diante da opinião pública da cidade do Rio de Janeiro. Do país ele não está se incomodando, mas da cidade do Rio de Janeiro, porque ele tem como projeto eleger o Pedro Paulo, seu sucessor na prefeitura da cidade. Não acredito que ele consiga realizar esse objetivo, mas ele se propõe a isso. Mas não é dessa maneira, para o prefeito, que dispondo de vidas humanas e do dinheiro público, que o senhor vai conseguir esse resultado. Esse resultado é uma disposição pessoal sua, não tem nada a ver com o interesse da opinião pública, o interesse da população, ameaçada de passar numa ciclovia que se desabou naquela parte que aconteceu a tragédia. Pode desabar em outras. A responsabilidade de mantê-la funcionando é muito grande. A vereadora Tereza Berger fez muito bem em entrar no Tribunal de Justiça com uma queixa-crime contra os responsáveis pelo desabamento. São realmente passíveis de punição criminal. Dolosa a sua atitude, porque só visou lucro e não visou a segurança. Pedro, minha gente, eu ainda quero acrescentar o seguinte, eu, na Câmara dos Vereadores, apresentei um projeto propondo que seja criado no local onde aconteceu o acidente um memorial em homenagem às vítimas desta tragédia. Eu diria às vítimas da ciclovia da morte. Que aquele memorial sirva como uma lembrança aos malfeitos do poder público, à falta de responsabilidade das empresas que participam de obras públicas. Então, já está tramitando na Câmara dos Vereadores, porque eu entendo que estas duas pessoas que morreram, sua vida vale mais do que todas as ciclovias que possam vir a ser construídas. E eu, logo no dia seguinte ao acidente, também pedi ao Tribunal de Justiça que todas as obras a serem realizadas por este consórcio fossem paralisadas. Ainda tinha 6 contratos ativos, 6 contratos para serem executados. O prefeito demorou um pouquinho, depois anunciou, mas estranhamente uma das empreiteiras que participa do consórcio foi excluída. Me parece que é exatamente a empreiteira pertencente à família do seu secretário de turismo. Lamentável tudo isto. E aí nós nos perguntamos, se falou tanto no legado que os Jogos Olímpicos deixarão para a cidade, que legado será este? Obras ruins? Obras que trarão problemas? A gente já viu aí os BRTs trazendo inúmeros problemas, obras que acabavam de ser executadas e logo depois já tinham inúmeros problemas no seu asfalto. E aí nós nos perguntamos, qual será o legado que os Jogos Olímpicos deixarão para a cidade do Rio de Janeiro? Fomos às ruas, mais uma vez, ouvir a nossa população e o que ela pensa sobre isso. Eu me lembro do Pan-Americano, né? De estar lá até hoje, muita coisa ainda sendo reformulada, etc, 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 né? Pode até ser que seja positivo, mas do jeito que está o Rio de Janeiro, vai ser tudo um fracasso mesmo. O Rio de Janeiro está muito ruim. É histórico, né? Todo lugar que realiza a Olimpíada, outro grande evento, é seguido de recessão econômica. Teve na Austrália, teve em Barcelona, pô, imagina no Rio. E no caso do Rio ainda vai ser agravado pela crise política e econômica que a gente vive, né? Olha, muito interessantes as respostas dos nossos entrevistados e uma delas me chamou a atenção quando foi dito que a maior parte das cidades que sediaram os Jogos Olímpicos depois viveram momentos de recessão. Imagina o que nós podemos pensar aqui no nosso Rio de Janeiro, quando temos um governo estadual quebrado, não é? E vivemos um momento econômico e financeiro tão grave, o que virá depois? E olha, Pedro, eu vou passar a palavra para você sim e querer saber o que você acha desse legado para a cidade do Rio de Janeiro pós-Jogos Olímpicos. Bom, contando com o fracasso do legado que a Copa do Mundo deixou,
para o país, em 2014. Não estou me referindo ao 7-1, não. A maior vergonha esportiva brasileira de todos os tempos. Estou me referindo às obras construídas e que se transformaram em elefantes brancos, deficitários, em grande maioria, além da corrupção que graçou na obra, aliás, até denunciada por um ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio de Azevedo. Mas a prefeitura pretende deixar que legado, afinal? Porque é preciso que não seja só uma obra que fique estática, parada, é preciso que a obra tenha um funcionamento efetivo. O parque de natação, a pista de atletismo, como é que a comunidade teria acesso a esses bens construídos com dinheiro público. E bem pagos, os contratos, como você acabou de frisar, aumentando de preço assustadoramente e de uma velocidade impressionante. Parece até que é uma prova dos 100 metros do Usain Bolt, como os contratos recebem termos aditivos, uns em cima dos outros, que não para mais. Queria saber quanto é o que o prefeito tem, não é o legado apenas daquilo que foi construído, mas daquilo que foi construído e como será utilizado. Isso faz parte de um projeto social muito mais amplo, que a Olimpíada é apenas uma etapa importantíssima, sem dúvida alguma, né, historicamente fundamental. Pela primeira vez o Brasil cedia uma Olimpíada no mundo. Mas é preciso ver a funcionalidade que foi construído para a população. Como a população terá acesso a esses bens depois de terminadas as Olimpíadas? E que, aliás, até sob o prisma político vai ter uma característica singular. Será aberta pelo provável futuro presidente da República, Michel Temer, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro. Olha, Pedro, eu entendo que o grande legado que os Jogos Olímpicos deveriam deixar para a nossa cidade do Rio de Janeiro seria, por exemplo, uma Baía de Guanabara despoluída, o que não aconteceu, uma cidade funcionando, com um sistema de mobilidade bem diferente daquele que aí está e que eu não vejo muitas perspectivas de melhora. O que nós queríamos e a população do Rio de Janeiro desejava era uma cidade onde o saneamento básico estivesse presente em todos os lugares, o que também não vai acontecer. Então, acho que obras e mais obras, que no final não terão grande utilidade, não é isso que nós esperávamos. Você se lembra bem dos Jogos Pan-Americanos? Qual foi o legado dos Jogos Pan-Americanos? Absolutamente nenhum. Os equipamentos construídos, todos se deterioraram. E a Vila do Pan, até hoje, está lá com inúmeros prédios vazios, porque não oferece segurança àqueles que vão habitá-los. Bom, minha gente, infelizmente é isso que acontece no nosso Brasil. E olha, Pedro, o mês de abril está terminando e só com notícias ruins. Nós começamos o mês com a votação na Câmara dos Deputados da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que é uma presidente que tanto nos entristece e que entristece todo o nosso país, pois com suas mentiras, pedaladas fiscais e a disseminação da corrupção por toda a administração federal é uma realidade. O processo foi para o Senado e desde então nós temos assistido a um show de insanidades da presidente, que foi até se queixar a mídia estrangeira de golpe. Logo ela, que tantas vezes tentou amordaçar a nossa imprensa. Não ficou nisso, não. Nós assistimos também à abertura de mais 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, suspeito de ter contas no exterior, abastecidas com dinheiro sujo que veio da corrupção. Assistimos também ainda a um país dividido, eu até diria dividido mesmo, entre pessoas a favor e contra o impeachment, onde o tempo todo se tenta castrar a liberdade e opinião do outro. Tempos difíceis, de intolerância,
de radicalismo vistos em manifestações violentas contra o impeachment, promovidas por sindicalistas e petistas na última quinta-feira em diversos estados do nosso país. Para fechar o mês com tristeza, foi também divulgado que as contas públicas apresentaram um novo rombo em março e nos 3 primeiros meses do ano. O Ministério da Fazenda informou que o governo central acumulou um rombo de 18 bilhões 216 milhões de reais no trimestre. E parece que este é o pior resultado para um mês em 20 anos, desde 1997, quando começou a ser medida a série histórica. Mas o Temer está aí, não é, Pedro? Já se preparando para assumir a presidência da República. Não sabemos se vai assumir ou não, claro que é muito provável, mas ainda tem lá ação no Superior Tribunal Eleitoral contra ele, que fazia parte da chapa da presidente Dilma, e quem sabe ainda a possibilidade de novas eleições. O fato é que ele já está anunciando aí ministros, a começar pelo Meirelles, que ele quer, parece que como ministro da Fazenda, e interessante, né? O mercado financeiro reagiu muito bem com queda do dólar, com alta nas ações, enfim. Como você vê tudo isso? Bom, Tereza, a crise está aí atingindo um ponto agudo no dia 11 de maio. Porque para o afastamento da presidente Dilma Rousseff, basta, por maioria simples, o Senado aceitar julgá-la por crime de responsabilidade. Essa aceitação acarreta consigo o afastamento dela pelo prazo máximo de 6 meses do Palácio do Planalto, do poder, à espera do julgamento definitivo, que pode acontecer antes. Mas ela, de qualquer maneira, no dia 12 de maio, no máximo dia 13, ela estará fora do Palácio do Planalto. Estará em campanha, como ela própria anunciou, pelo país contra o seu próprio afastamento. O presidente Michel Temer, que está, como você disse, de maneira até antecipada, organizando o ministério, convidando ministros, confirmando o nome do Henrique Meirelles para a Fazenda. O Henrique Meirelles só aceitou se puder aprovar os nomes indicados para o Banco Central, para o BNDES, para a Caixa Econômica Federal, exigiu, portanto, um domínio absoluto da área econômica que ele vai dirigir. Foi bem recebido pelo mercado o nome do Henrique Meirelles, mas há outros nomes que não foram tão bem recebidos. O tal Cláudio Maris, por exemplo, o próprio Michel Temer teve que voltar atrás porque ele foi um dos advogados que assinou o documento publicado pelo Odebrecht, tecendo críticas à atuação do juiz Sérgio Moro. Esse problema, o presidente Michel Temer, vamos chamá-lo assim, o quase presidente, terá que enfrentar, porque há vários aliados dele, que votaram pelo impeachment na Câmara, que são pessoas acusadas de irregularidades de participação detectadas pela Operação Lava Jato. A principal, sem dúvida alguma, e também por coincidência um dos seus principais aliados, o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, que é réu no processo de corrupção no Supremo Tribunal Federal, vai ter que responder à ação, a outros acusados também. A tarefa do Michel Temer não será fácil. Ao contrário, será difícil harmonizar os interesses dos acusados e dos companheiros que o levaram ao poder. Mas o desafio está colocado. Dia 11, o Senado vota no plenário a aceitação do julgamento da presidente Dilma Rousseff. No dia 12, temos um novo presidente da República. Portanto, temos um prazo apenas de 12 dias para uma mudança de governo no país. Quanto à ação do Tribunal Superior Eleitoral, ela prossegue e pode desaguar na anulação das eleições, mas não impede o transcorrer do processo de impeachment. Vai vir depois, provavelmente, terá que ser debatido no Tribunal Superior Eleitoral lá para o mês de junho ou julho, de maneira que
o presidente Michel Temer pode estar empossado e ter até a sua eleição anulada pela Justiça Eleitoral por participação de recursos e fontes escusas na campanha eleitoral que financiou a vitória da chapa Dilma e dele próprio, Temer. São, portanto, aspectos de uma crise política que está longe de terminar. Está só vencendo uma etapa e entrando na outra. O povo está acompanhando tudo. Por isso, é quase impossível haver uma tentativa de frear a Operação Lava Jato, porque o povo nas ruas apoia as ações feitas de punição dos culpados e até pela primeira vez no Brasil pode-se registrar esse fato. Ladrões de casaca, para citar a obra de Hitchcock, famosa no cinema, foram parar na cadeia e parece que não vão sair. Pedro, a questão é que todos tão envolvidos aí com a crise política, mas estão se esquecendo da crise mais grave, ou tão grave, que é a crise econômica. Mas eu ainda vou acrescentar o seguinte, eu acho que o Temer está correndo muito. Dizem, o velho ditado popular diz o seguinte: rei morto, rei posto, viva o novo rei. Mas o rei ainda não morreu e, na verdade, o Temer já está aí convidando. O próprio PSDB, né, já está discutindo, antes não queria participar do governo, agora já quer participar. Enfim, vamos ver o que vai acontecer e que seja tudo para o melhor do nosso país. É isto que nós queremos. Pedro, muito obrigada. Nós chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela sua participação, como sempre brilhante. Amigo telespectador, o nosso carinho muito especial, o nosso agradecimento de sempre. Contando com a sua audiência, estaremos juntos novamente no próximo sábado, às 11h30 da noite. Até lá.